a palavra do domingo. Olá, eu sou o Padre Leonel e este é o podcast em que proponho a reflexão das leituras da Eucaristia de cada domingo. Hoje, iremos refletir as leituras do 6º domingo do tempo pascal do ano C. Escutemos a primeira leitura. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que sem nossa autorização alguns dos nossos os foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos de comum acordo escolher delegados para vos enviarmos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis: abster-se da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem, evitando tudo isso. Adeus. Durante o tempo pascal, vamos caminhando com a Igreja nascente, guiados pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Neste livro escrito por São Lucas, o segundo volume da sua obra, complementando o Evangelho que escreveu, vamos acompanhando a vida dos apóstolos após a ascensão de Jesus e a vida da Igreja que está a nascer. Como sabemos, o cristianismo nasce no judaísmo. Jesus era judeu. Acreditamos que Jesus é o Messias prometido por Deus ao povo de Israel. De uma maneira simplista, nós somos judeus que acreditamos que o Messias já chegou, e esse Messias é Jesus. Com facilidade percebemos que na Igreja nascente haja uma tensão entre o que é tradição do judaísmo e que nós acreditamos e assumimos, e o que é específico e distinto do cristianismo. Esta tensão torna-se mais evidente quando começam a aderir ao cristianismo pessoas vindas de fora do judaísmo e que, por isso, não conhecem nem seguem as tradições judaicas. Fomos vendo ao longo destes últimos domingos como a Igreja vai crescendo com a ensinação de São Paulo e como este vai focando a sua atividade para os gentios, aqueles que não eram judeus. Então, é natural que as questões, e utilizando um termo na voga, identitárias, se vão colocando e surgindo mais a miúdo. O texto que escutamos neste domingo é precisamente um reflexo disso. No judaísmo, a circuncisão é um aspecto e um ritual identitário e essencial para a pertença à comunidade judaica. Com a adesão ao cristianismo dos gentios, coloca-se a questão: devem os gentios ser também circuncidados? Mas essa questão levanta uma questão mais profunda. Cristo basta para a salvação? Ou é necessária a lei de Moisés? Para quem vem do judaísmo isso parece óbvio. Afinal, somos judeus que acreditamos que o Messias já chegou e é Jesus Cristo. Mas há quem acredite que não. Que Jesus estabelece uma nova aliança que institui formal e ritualmente na última ceia, substituindo a aliança feita com Moisés. E a comunidade divide-se e não se entende. São Paulo, que curiosamente tinha sido fariseu antes de se converter ao cristianismo, e por isso conhecia os argumentos usados por quem vem dos judeus, é incansável em lutar pela novidade e liberdade do Evangelho. A sua proposta é que não é necessária a lei, só o Evangelho. Contudo, não descarta as Escrituras. Antes, lê-as a partir do acontecimento de Cristo, ou seja, o Antigo Testamento é lido partindo do Evangelho, e assim se terá uma verdadeira compreensão do caminho feito por Deus com o povo de Israel, que culmina em Jesus Cristo, o Messias prometido, que cumpre as promessas feitas por Deus. Coloca-se aqui então uma outra questão mais prática. Como é que resolvemos os problemas e disputas quando temos opiniões diferentes? O texto dá-nos a solução que a Igreja nascente encontrou. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Ou seja, quando temos dúvidas, vamos falar com aqueles que guardam o anúncio original de Jesus, os apóstolos. O que o nosso texto não mostra é depois como decorreu essa discussão,
que também é muito interessante. O texto, a leitura deste fim de semana, apenas nos mostra o problema e a solução encontrada, e aponta a forma como se resolveu o problema, mas não mostra como. Seria interessante ouvir a discussão, mas a leitura tornar-se-ia muito longa. Mas temos o essencial de como a solução foi encontrada. Diz-nos o versículo 28. O Espírito Santo e nós decidimos. O que fazemos é, juntamos-nos, rezamos e procuramos deixar que o Espírito Santo ilumine a procura da resposta. Este encontro em Jerusalém fica marcado na história como o Concílio Apostólico ou Concílio de Jerusalém. E é este o método que a Igreja tem procurado seguir na resolução das diferentes opiniões e interpretações. O facto de sermos cristãos, batizados, não nos imuniza das dificuldades naturais da nossa condição humana. Não escondemos a diferença. Sabemos que ela existe. Somos humanos. É natural que haja diferentes opiniões e leituras dos ensinamentos de Jesus. Isto implica estar aberto ao que o Espírito Santo tem para nos dizer e estar preparado para que o Espírito Santo mostre que a resposta não é minha e que possa estar enganado. É necessário então ter uma abertura ao Espírito que nos pode falar através de um irmão que discorda de mim. Os apóstolos e a Igreja nascente foram capazes. Mas conseguimos fazer sempre isso ao longo da história? Não. Houve momentos em que não conseguimos encontrar entendimento? Sim. E isso é visível na divisão dentro do cristianismo nas várias igrejas e denominações que encontramos. Mas isso não se deve à falha do Espírito Santo. Deve-se à falha humana, que por definição é imperfeita e muitas vezes teimosa e fechada em si própria. O Papa Francisco procurou reanimar na Igreja esta maneira de fazer com o que chamamos de sinodalidade, acompanhada de outra maneira de agir que é o discernimento. São dois polos que se conjugam e são essenciais na vida da Igreja, podemos dizer do ser da Igreja. Contudo, falta a questão original e de fundo que o texto nos colocou. São necessárias as prescrições dos judeus, a lei de Moisés? Ou basta acreditar em Jesus? E a resposta é: Jesus Cristo basta. A antiga aliança foi renovada pela nova. Por isso, não é necessária a circuncisão. Isso não significa que desprezemos o passado e a história de Deus com a humanidade até Jesus Cristo. Mas Cristo vem trazer um elemento novo e definitivo dessa relação, que é Ele mesmo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação, cumprindo assim todas as promessas feitas por Deus à humanidade através do povo de Israel. Escutemos a segunda leitura. Um anjo transportou-me em espírito ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como o de uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas, e junto dela 12 anjos. Tinha também nomes gravados, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas a nascente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas a poente. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes, e neles os 12 nomes, os 12 apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Omnipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Continuamos a escutar o livro do Apocalipse na segunda leitura. Este livro escrito durante a perseguição do Domiciano e em que muitas comunidades estavam desanimadas, pois parecia que o mal estava a perseverar sobre o bem e a promessa de Jesus parecia não ter cumprimento. Através de João, Deus revela que Ele é o Senhor do tempo e da história e que o seu plano terá o seu cumprimento na devida altura e em que toda a realidade será renovada. Ele oferecerá à humanidade um mundo novo e Ele habitará no meio dos homens na Jerusalém Celeste, como víamos no fim de semana passado. São João apresenta a Jerusalém Celeste em 2 imagens. A primeira que escutámos no fim de semana passado e a segunda que escutamos este fim de semana. Então, este domingo continuamos a conhecer essa nova Jerusalém. João descreve a sua beleza e esplendor, descreve a sua muralha, as portas e a base. Aparecem as 12 tribos de Israel nas portas e os 12 apóstolos nos reforços da base da muralha, mostrando que este mundo novo é construído por Deus através da história da salvação, com as tribos de Israel, o povo escolhido, e os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, que iniciam a Igreja, o novo povo de Deus. O número 12 predomina neste relato. Este número quer dizer totalidade, e neste caso, a totalidade do povo de Deus.
O facto de as portas estarem viradas aos 4 pontos cardeais quer nos dizer que o novo povo de Deus vem de todos os lados, de todos os pontos da terra, não de um lugar específico, de um pedaço de terra concreto. João nota também que não há templo. Este não é necessário, pois a presença de Deus entre os homens também é nova. Já não são necessárias mediações como o templo, pois o sonho de Deus, se nos recordarmos do início do livro de Gênesis, é viver numa comunhão perfeita com o homem e a criação. Ao admirarmos esta pintura que João pinta para nós, ecoa na nossa mente o capítulo 60 do profeta Isaías, em que Deus fala de Jerusalém, da sua beleza futura, e em que povos de todos os lados afluirão em ela, e na qual Deus será a sua luz. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor da tua aurora. Levanta os olhos e vê à tua volta. Todos esses se reuniram para vir ao teu encontro. Os teus filhos chegam de longe, e as tuas filhas são transportadas nos braços, diz-nos Isaías. João escreve numa situação difícil da igreja, para animar, para dizer que o mundo não caminha para o abismo, que o mal não vencerá. Mas antes, Deus, o Senhor da história, nos conduz para este mundo novo, a nova Jerusalém. Neste momento também difícil que o mundo está a viver, parece-me que a mensagem do Apocalipse é cada vez mais atual. Numa época em que se pode desesperançar e desesperar, precisamos anunciar que o bem em Jesus Cristo já venceu. O amor já venceu e que o mundo novo, preparado e oferecido por Deus, nos aguarda. E a mesma oferta de Deus, não conquista do homem. João escreve logo no início que a cidade santa de Jerusalém descia do céu, ou seja, vem de Deus. É total dom e graça sua. Escutemos agora o Evangelho. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficarias contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-lo agora antes de acontecer, para que quando acontecer acrediteis. Continuamos com o Evangelho de São João, o último a ser escrito pelo mais novo dos apóstolos, que temos vindo a acompanhar neste tempo pascal. São João, tal como no domingo passado, continua a colocar-nos na última ceia, em que nos relata as últimas palavras de Jesus, os seus últimos ensinamentos, e tenta preparar os discípulos para o quem vem. Antes deste diálogo, Jesus tinha dito aos seus discípulos que ele era o caminho, a verdade e a vida, que os vai deixar, mas que voltará. A cabeça e o coração dos discípulos devem estar um nó, não entendendo muito o que Jesus lhes quer dizer. Por isso, Jesus tenta tranquilizá-los com as palavras que escutamos este domingo, no qual ele nos fala de amor, do Espírito Santo e da paz. O amor sempre é iniciativa de Deus e resposta humana. A resposta que Deus espera que seja de amor também. E quem o ama de verdade guarda tudo aquilo que o amado ou a amada lhe diz. Ora, Jesus espera o mesmo de nós relativamente a ele. Mas Jesus diz mais. Se guardarmos a sua palavra, ele habitará em nós. E percebemos melhor se nos recordarmos que Jesus é o Verbo encarnado. A palavra grega usada no primeiro capítulo, logos, quando ele diz e o Verbo fez carne e habitou entre nós, é a mesma palavra usada neste capítulo 14, ajudando-nos a entender que guardar a palavra é guardar Jesus. E Jesus habita assim em quem guarda a sua palavra, tal como o Pai, pois como escutamos também Jesus dizer-nos há 2 domingos atrás, eu e o Pai somos um só. De seguida, Jesus fala do Espírito Santo, este dom de Deus que ele oferece aos discípulos. Ele não abandona os discípulos à sua sorte depois da sua partida. Antes, providencia que eles possam continuar a ser acompanhados e protegidos. Jesus diz-nos, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Ou seja, Jesus sabe que pode ter ensinado tudo, dito tudo,
Mas os seus discípulos são pequenos e frágeis para acolher e perceber tudo o que Jesus lhes ensinou. Por isso virá o Espírito Santo, que iluminará os corações e as mentes para decifrar, entender e transpor para a vida concreta os ensinamentos de Jesus. Se quisermos dizer de uma maneira mais abrangente, podemos afirmar que Deus já disse tudo o que tinha a dizer à humanidade, sendo que Jesus foi a última palavra. Mas isso não quer dizer que nós compreendamos tudo. E por isso precisamos do Espírito Santo para nos podermos adentrar no mistério grandioso de Deus e da nossa salvação. Por último, Jesus fala-nos de paz. Não uma paz qualquer. Não uma mera ausência de guerra, se bem que tanto precisamos dessa paz. Mas Jesus dá-nos a sua paz. A paz de quem sabe que Deus é maior de tudo e que todos. De quem sabe que o mal não prevalecerá sobre o bem. E por isso, na tarde de Páscoa, como nos relata São João mais à frente, quando Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos, as suas primeiras palavras são: a paz esteja convosco. Uma paz nova e diferente, que brota da vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, do amor sobre o ódio e a indiferença. Com isto, Jesus tenta ajudar os discípulos a perceber que a sua relação será diferente, mas que eles nunca estarão sós e abandonados à sua sorte. Ele estará sempre com eles, mas será uma presença diferente. Será uma presença no coração. Então, que nos quererá dizer Deus este domingo com estas leituras? Primeiro, acho que Ele nos quer dizer que Ele está sempre na nossa vida e no nosso coração. Basta amarmos. Nunca estaremos sós. Pois estaremos numa relação amorosa e dinâmica com Deus. Por difícil que a vida seja, Ele não nos abandona. Está sempre no nosso coração. E não só faz o caminho conosco, mas ilumina e guia o nosso caminho se o deixarmos. Mas Ele é o caminho. Penso também que nos convida à humildade. O mistério que Deus nos foi revelando ao longo da história, culminando com Jesus Cristo, a sua última palavra, é grandioso. E nós somos pequenos para abarcar todo esse mistério e para o entender. E por isso estamos sempre em aprendizagem e aprofundamento desse mistério. Ou devíamos estar. E é natural. Se acreditamos que o cristianismo é uma relação amorosa com Jesus, então percebemos, tal como quando amamos outra pessoa, por muitos anos que estejamos numa relação com ela, há sempre coisas a aprender e a descobrir sobre essa pessoa. Assim é na nossa relação com Deus. Mas já há algo mais. É que mesmo enquanto comunidade, enquanto igreja, é diferente sabermos que a revelação se deu na sua totalidade em Jesus Cristo. Outra coisa é nós conseguirmos compreender toda essa revelação e o seu significado para a humanidade como um todo e para cada um de nós. E por isso, 2000 anos depois, continuamos a estudar teologia, a aprofundar. Escrevem-se milhares de teses todos os anos, livros, artigos. E quando há dificuldades maiores, quando as opiniões são diferentes, somos desafiados a olhar para o exemplo das primeiras comunidades e ver como eles fizeram, e fazer nós também. A primeira leitura ajuda-nos nesse caminho. Um caminho de humildade, de reconhecer que eu não sei tudo, muito menos da vontade de Deus, e por isso, embora possa achar algo, e achamos muitas coisas, mesmo que seja fruto de uma reflexão séria e profunda, posso estar enganado. É que é Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Não sou eu. Não é a minha reflexão e o meu achismo. E por isso devo confiar em Deus e não ter medo de confrontar as minhas ideias com os outros. Quer isso dizer que agora tenho que colocar sempre tudo em dúvida constantemente? Claro que não. Mas significa que também não posso estar entrincheirado nas minhas opiniões de tal maneira fechada em mim mesmo que nem o Espírito Santo consegue falar. Tudo isto porque, no fim, o que Deus quer é que participemos do seu sonho, desta Jerusalém celeste que João nos fala na segunda leitura, onde todos podem entrar, de qualquer lado, cor, tamanho. Não interessa. A única coisa que interessa é acreditar e amar Jesus. E isso é para nós motivo de grande alegria. Assim, cantemos com o salmista. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos, e entre os povos a vossa salvação. Alegrem-se e exultem as nações, porque julgais os povos com justiça, e governais as nações sobre a terra. Os povos vos louvem, ó Deus, todos os povos vos louvem. Deus nos dê a sua bênção, e chegue o seu louvor aos confins da terra. Louvado sejais, Senhor,
pelos povos de toda a terra. E chegamos ao final da reflexão da palavra deste domingo. Termino com os votos de um bom domingo e de uma boa semana iluminada pela palavra de Deus. A quem possam interessar as referências, para esta reflexão recorremos a algumas ajudas, nomeadamente o comentário à liturgia dos dionianos que encontramos no seu site, os comentários à Bíblia Litúrgica pela Gráfica de Coimbra, o comentário ao Antigo Testamento 2 da Casa da Bíblia, o comentário ao Novo Testamento também pela Casa da Bíblia, quando ele nos abre as Escrituras do ano C de Dom António Couto pela Paulos, a Léxio Divina para cada dia do ano do ciclo C pela Verbo Divino, as introduções da Bíblia Sagrada para o terceiro milénio da Difusora Bíblica, as introduções da Bíblia Sagrada para o terceiro milénio da Difusora Bíblica e o comentário do Evangelho de São João, do World Biblical Commentary, pela Thomas Nelson.